O extra da novela capítulo 215. Motivo da reunião. 1. Se alguém perguntasse se o fenômeno conhecido como milagre ocorreu, a Torre do Desejo teria que ser a resposta mais clara ou a pista mais próxima. A origem de uma torre e o processo de sua criação ainda eram mistérios completos. Uma entidade misteriosa que era capaz até de trazer os mortos de volta. Um mundo vasto e extenso que ignorava as leis da física e até as leis da magia. E as almas administradoras, que mantinham este lugar de milagres. Mas agora, o mais famoso administrador da Torre do Desejo, Medeia, estava suspirando. Na frente dela havia uma porta lindamente adornada. Embora sua ostentação combinasse com sua beleza, o coração de Medeia estava cheio de amargura quando ela o abriu. Além da porta que se abria suavemente, havia vários móveis elegantes. Os administradores enfrentaram os jogadores com memórias de suas vidas passadas intactas. No entanto, eles eram humanos antes de serem administradores. Eles desejavam viver suas vidas recém-descobertas como humanos e encontraram outros humanos para viver como humanos. Mas como os administradores não podiam interagir igualmente com NPCs e jogadores, eles fizeram uma reunião apenas para administradores. Eles exibiram novas magias e poderes mágicos interessantes e apreciaram os artefatos descobertos ao redor da torre. Este foi mais ou menos um encontro social para administradores. Hoje, Medeia veio participar deste encontro social. Era a antiga Idade Média, Renascimento e Idade Moderna. Os tempos modernos e o futuro se uniram para formar um belo interior. Foi o resultado de cada um dos membros do encontro social trazer algo para decorar o local. No entanto, ninguém estava dentro. Sentindo-se tonta, Medeia sentou-se em uma cadeira que ela trouxe. Ela esperava tanto. Quando se tratava de reuniões sociais de administradores, os madrugadores eram tolos, pois havia 5 administradores, incluindo Medeia, que achavam que chegar tarde era moda e os tornavam mais como personagens principais. Reunião do Reino do Fenômeno. Medeia olhou para a placa em um lado da parede e cerrou os dentes. A reunião só foi produtiva no início, quando os administradores realmente discutiram o que poderiam fazer por si mesmos. Agora que mais de 100 anos se passaram, a reunião nada mais era do que um campo de batalha político. Reino do Fenômeno. Ainda havia um desejo que ela não podia desistir. O Reino do Fenômeno. Para recuperar seu corpo perdido pela morte e voltar a ser humano. Para alcançar esse desejo de 200 anos, ela exigia 2 coisas: realização e estado de existência. Aqui, realização simplesmente se referia às conquistas de alguém. Esta foi a única razão pela qual Medeia construiu um sol artificial sobre Prestige. Na verdade, ela não se importava nem um pouco com os NPCs. Afinal, eles já eram almas mortas. Para ela, apenas os jogadores vivos eram importantes. Como tal, Medeia ergueu um som enquanto os jogadores estavam assistindo. Isso deveria ter sido mais do que suficiente de uma conquista. No entanto, o maior problema era o estado de existência. Havia muitas maneiras de aumentar o estado de existência de uma pessoa, e uma delas era através de sua beleza. Pode parecer estranho. Alguém pode até perguntar, por que você não pode equipar os inúmeros artefatos na torre? A resposta foi simples. Os artefatos da torre não eram diferentes de lixo para os administradores. Os artefatos da torre eram relíquias deixadas para trás com a morte de seus donos. Se um administrador empunhasse um artefato alegremente, isso não seria diferente de honrar o proprietário original do artefato. Naturalmente, seria o proprietário original que receberia um aumento em seu estado de existência. Como tal, Medeia queria uma beleza original. Foi por isso que ela ficou de olho no torneio de artesanato de Clevon, mesmo depois que os anões foram extintos. E quando ela viu a sempre tão elegante beleza original, ela acreditou que seu trabalho duro havia sido recompensado. Mesmo que isso apenas aumentasse um pouco seu estado de existência, aquele manto era algo que ela deveria ter. Como devo convencê-lo? Enquanto Medeia refletia sobre o assunto, a porta se abriu lentamente. Do outro lado, 4 administradores entraram: Afrodite, Penélope e Atena. Atena. Ei, você veio mais cedo. Ouvindo a saudação de Afrodite, Medeia sorriu. Seu status de deus era coisa do passado. Agora, ela era uma administradora como Medeia. 100 anos já haviam se passado desde que eles descobriram como se dirigir um ao outro. Olá, olá. Você tem estado bem, tio? Helena,
Atena e Penélope disseram respectivamente. Eles se sentaram em seus lugares enquanto conversavam. Medea olhou para seus trajes, que não eram diferentes do que eles estavam vestindo da última vez. Acho que eles realmente não podem melhorar neste momento. Ah, certo, Medea, ouvi dizer que você está perseguindo o jogador que lhe criou a fragrância do lobo. Naquele momento, Afrodite de repente encarou Medea e sorriu brilhantemente. Medea sorriu de volta para ela. Eu não estou correndo atrás dele. Você deve ter ouvido errado. Oh, por favor, você não sabe o quão rude isso é. Simai planejou me dar o tempo todo. A propósito, por que ela está aqui? Medea estava mais preocupada com Atena do que com a estúpida Afrodite. Atena foi alguém que deixou Fenômenon Real Gathering há 100 anos. Sua maneira inflexível de pensar a manteve na mentalidade de que ela era uma deusa, enquanto outros eram apenas heróis de humanos. Aquela mulher está atrás do manto também. Não isso. Afrodite interrompeu Medea e Atena interrompeu Afrodite. Sim, há algo que eu quero também. Atena suprimiu seu orgulho como deusa. Ela parecia bem com o discurso casual de Medea. Flecha. Há uma flecha que eu quero. Atena então disse algo que Medea não conseguiu entender. O que? Uma flecha. 8F, Crevon Continental. Depois de deixar Medea para trás, voltei para Crevon. A família real de Atalos declarou estado de emergência, aconselhando os cidadãos a ficarem em casa. Como resultado, as ruas normalmente movimentadas de Crevon estavam agora vazias. Ei! Vamos lá! Chamei Sanuri e pulei em suas costas. Sentada em uma cela confortável, olhei para o campo de batalha do extremo leste. Milhares de monstros estavam marchando do leste. Seu desejo de lutar era muito evidente para dizer que eles estavam agindo apenas por instinto. Ao que parece, Quimera, a mente colmeia dos monstros, os comandava. Iningi. Obrigado. Graças a Samnuri, rapidamente alcancei um ponto de observação elevado. Alguns monstros estavam por perto, mas Samnuri e Spartan eram mais do que suficientes para cuidar deles. Enquanto Samnuri os atacava e Spartan disparava rajadas de poder mágico neles. Bem feito. Samnuri e Spartan empurraram os monstros para longe, enquanto eu estava na beira de um penhasco pontiagudo. O vento passou por mim ferozmente enquanto eu observava os monstros abaixo enchendo a vasta terra como ervas daninhas. Algumas flechas foram incapazes de lidar com tal número. Para as flechas de minério escuro exibirem seu potencial máximo, eu tive que usar o poder mágico do estigma com elas. Se eu usasse todas as 4 listras de estigma, deveria ser capaz de controlar minhas 5 flechas de minério escuro livremente por cerca de 10 minutos, mas 10 minutos não foram suficientes. Eu verifiquei o número de balas que eu tinha. Devido ao aumento lento da contagem, agora eu tinha 300 balas de revólver, 600 balas de rifle e 90 balas de atirador. Supondo que cada bala pudesse matar 1,5 monstros, seria 1.500 monstros. Enquanto eu estava calculando meu potencial de batalha, de repente me perguntei: eu precisava mesmo lutar? Uma onda de relâmpagos se enfurecerá. Morrer. A voz infantil de Len convocou uma tempestade de raios que varreu uma multidão de monstros. Fogo do inferno. O fogo inextinguível de Yonga também se espalhou de um monstro para outro, morrendo no campo de batalha em sua tonalidade preto-avermelhada. Vou me concentrar em derrubar os lixes, conjuradores, espectros e outros conjuradores de magia. As flechas mágicas de Jin Seon derrubaram monstros especialmente ameaçadores. Enquanto isso, Shin Jong-ak também estava fazendo um show fantástico. Kyong-jin obteve o lendário Azuri Dragon Crescente Blade de algum lugar e estava utilizando seu Yapon Master Gift em seu potencial máximo. Kim Jun-woo estava dançando pelo campo de batalha com sua espada, como esperado de um caçador da vasta expanse, e Jin Sayuk estava disparando uma enxurrada de armas mágicas no meio do caos. Espere. Jin Sayuk. Isso era realmente Jin Sayuk. Eu estreitei meus olhos e foquei minha visão. Diabos! Jin Sayuk estava de fato entre os jogadores suando e trabalhando duro para derrotar os monstros. O que ela está fazendo lá? Eu me perguntei, mas rapidamente encontrei uma resposta. Ela provavelmente participou para ganhar TP. Afinal, ela parecia estar colocando uma grande expectativa no chip de neurotecnologia do 7º andar. Encontrei meu primeiro alvo. Eu coloquei minha flecha e apontei para Jin Sayuk. Aviso. Crevon está atualmente em guerra.
O jogador que você alvejou para um ataque é um aliado que se juntou ao esforço de guerra de Crevon. Matar este jogador pode resultar em punição de Crevon. Parecia que ela até se juntou oficialmente ao esforço de guerra. Mas como a punição não viria de um administrador, eu não me importava muito. Naquele momento, Jin Sayuki parecia ter percebido o perigo com sua intuição afiada, quando ela de repente se virou no meio de uma batalha. Seus olhos escanearam os arredores e logo pousaram em mim. Olhamos um para o outro de uma longa distância. Jin Sayuki cerrou os dentes ao ver minha flecha. Não muito tempo depois, sua boca se moveu. Eu não sabia dizer se ela estava apenas movendo a boca ou se eu não podia ouvi-la por algum motivo. Independentemente disso, eu entendi o que ela estava tentando dizer. Eu não estou fazendo nada de ruim agora. Ela então acrescentou outra frase. Não atire, caramba. Seu grito desesperado me fez rir. Soltei a corda do arco. Clic, a flecha de minério escuro disparou para frente com um estrondo sônico. Jin Sayuki rapidamente formou uma barreira, mas foi incapaz de bloquear o poder mágico anti-magia do estigma. Traço. Sua barreira quebrou, e minha flecha cavou em seu ombro. Ela agora deve ser atingida por uma dor inimaginável. Porra. Olhando para Jin Sayuki que conseguiu não gritar, um pensamento absurdo surgiu na minha cabeça. Seria possível mudá-la também? Assim como Shinjongak e Shinayun mudaram. É claro que não havia a necessidade de se deixar influenciar por uma pergunta tão hipotética. Eu ainda a mataria sem hesitação se tivesse a chance, mas talvez eu tenha excluído demais a possibilidade de reformá-la. Traço. De qualquer forma, Jin Sayuki estava me encarando com olhos cheios de dor e frustração. Eu podia sentir claramente a raiva vindo em minha direção. Por enquanto, eu não tinha planos de deixá-la viver em paz. Eu levantei meu arco e coloquei outra flecha nele. Foi então. Jin Sayuki desapareceu de repente. Que rápido. Eu me recusei a deixá-la escapar. Eu infundi o poder mágico do estigma em meus olhos e a persegui. Jin Sayuki já havia se afastado, segurando seu ombro enquanto ela cerrava os dentes de dor. Felizmente para ela, minha atenção foi roubada por outros jogadores próximos. Kinsu, Vanessa Fermun, Paolo Fermun, e Yeongan e Shinayun. Era a festa de Kinsu. Cuidado, todos. Eles estavam lutando contra a Medusa a alguma distância do campo de batalha principal. Uma aura branca emanava do golpe de espada dourada de Kinsu. Isso foi provavelmente da técnica da espada de Aikideasu. Você é quem deve tomar cuidado. Shinayun então balançou uma Claymore do tamanho de seu corpo. O golpe poderoso esmagou os cervos de Medusa e deixou uma ferida aberta no corpo de Medusa. Eles estavam em vantagem. Na verdade, eles tinham uma liderança esmagadora. Eles não precisavam da minha ajuda, então lentamente comecei a abaixar meu arco. Traço. Então, de repente, Medusa gritou e ativou seu olho mágico de petrificação. Isso era algo que a festa de Kinsu esperava. Kinsu balançou sua espada. Seu dom facilmente cortou a autoridade de Medusa, e o resto de seu grupo permaneceu inalterado. No entanto, o verdadeiro problema não estava no chão, mas acima. No céu azul, um bando de arpias, várias centenas em números, apareceu de repente, nível 10 arpia, PI. Monstros com cabeça de humano e corpo de pássaro. Esses monstros gritaram e cuspiram fluidos venenosos, chamando a atenção da festa de Kinsu. O que são aqueles? Shinayun enviou um golpe de espada para o céu, mas as arpias foram ágeis, evitando o ataque de Shinayun antes que pudesse chegar até elas. Pensando nisso agora, Vanessa Fermun era a única no grupo de Kinsu especializada em ataques de longo alcance. Kinsu e Shinayun estavam derrubando algumas arpias aqui e ali, mas isso só significava que sua atenção estava sendo desviada da Medusa. A maré da batalha estava mudando. Kinsu e seu partido tiveram que derrotar Medusa hoje. Sem outra escolha, levantei meu arco mais uma vez. Coloquei 5 flechas na corda do arco. Eles só precisavam da minha ajuda para as arpias. Eu infundi minhas 3 faixas restantes de estigma nas flechas. Pesadas faíscas de relâmpagos crepitaram ao redor das 5 flechas de minério escuro. Apontei para o céu onde as arpias cantavam alto. A corda do arco ficou tensa enquanto as flechas carregadas rosnavam. Mas quando soltei a corda do arco, as 5 flechas voaram furtivamente e silenciosamente. Já, as 5 faixas pretas tinham apenas um objetivo:
dizimar as arpias. Para atingir esse objetivo, as 5 flechas perfuraram todos os monstros em seus caminhos. Logo, arpias caíram do céu e formaram uma montanha de cadáveres. Vendo que as calamidades estavam sendo caçadas sem problemas, voltei para Seul. Não foi nada de especial. Embora eu não tenha mencionado isso, tenho ido e vindo entre a torre e a terra através da autoridade espartana. Agi miau assim que voltei ao meu apartamento em Gangnam. Evandel e Ayang me cumprimentaram. Você tem sido bom? Um tio. Evandel crescia a cada dia. Embora sua altura fosse mais lenta, ela tinha o corpo de uma criança de 5 anos quando nasceu. Tecnicamente, sua aparência atual não era muito diferente de sua idade real. Eu queria tiver eu também. Por causa da origem de Evandel, não pude mandá-la para a escola. Se eu conhecesse um tutor digno, ficaria feliz em confiar Evandel a essa pessoa, mas poucas pessoas tinham a capacidade e o conhecimento para ser o professor de Evandel. Eu tinha um em mente no começo. Um mágico com ampla experiência de ensino que usava convocação como Evandel. Ain. Mas bem, eu não tive uma boa primeira impressão dela, e pelo que eu vi, ela cobrou uns absurdos 5 bilhões de won por uma aula. Voltei muito tarde hoje. O que devemos fazer amanhã, tio? Ao ouvir minhas palavras, os olhos de Evandel brilharam. Você estará aqui amanhã também. Naquele momento, a porta se abriu e um Seonga entrou com uma sacola de compras na mão. Seus olhos brilharam no momento em que ela me viu. Oh, quem é esse? O famoso assassino do Lótus Negro. Eu estava prestes a cumprimentá-la quando ouvi o que ela disse e me encolhi. Você pensou que eu não saberia? Yoon Seonga sorriu maliciosamente. Todo mundo sabe que você matou Black Lotus. Oh. Fazia sentido, mas não foi por isso que fiquei surpreso. Olhei para Evandel, depois olhei de volta para Yoon Seonga. Assassino? Morto. Eu realmente não queria que Evandel ouvisse tais palavras. Significa que ele arrancou uma flor hoje em dia, Evandel. Você não pode colher flores que não são suas. Ok, tio. Evandel riu enquanto observava Yoon Seonga tentar salvar a situação. Então, ela pegou um saco plástico na mão de Yoon Seonga e pulou para a cozinha. Depois de se sentar em uma cadeira, ela pegou as compras com um sorriso. Isso é frango, isso é cebola, isso é alho, isso é ovo. Ela estava diminuindo o trabalho de sua tia. Depois, peguei os ingredientes que Evandel colocou e demonstrei, barfis de austerity, pela primeira vez em muito tempo. 1 hora depois, Evandel adormeceu com Ayang logo após terminar sua refeição. Yoon Seonga desligou a TV e se enterrou no sofá com um bocejo. Vamos voltar aos negócios. O próximo evento importante foram os artefatos de Genghis Khan na Ásia Central. Enquanto eu cozinhava, Yoon Seonga e eu conversamos um pouco sobre isso. Como você sabe, esses artefatos estão na Ásia Central, o que está causando muita dor de cabeça. Como essa terra não está na jurisdição de nenhum país, a associação normalmente teria desistido. Mesmo que um local de escavação tenha sido construído lá, as regiões vizinhas pertencem aos Dijins, e o Pandemonium também está próximo. Yoon Seonga continuou com um rosto sério. A questão é como essa informação vazou, porque o Pandemonium Dijins conseguiu descobrir e começou a construir um local de escavação em torno dele. Claro, eu já sabia tudo o que ela estava me dizendo. Ainda assim, fingi não saber e fiz uma cara de alheio. Já que não podemos simplesmente vê-los levar todos os artefatos, a associação relutantemente escolheu lutar contra eles. Afinal, estamos falando dos artefatos de Genghis Khan? Genghis Khan, também conhecido como Temujin. O imperador que fundou o maior império contíguo da história da Terra. Embora seu império não tenha durado muito depois de sua morte, seu nome alcançou um status lendário que se espalhou pelo mundo inteiro. Além disso, o exército de Genghis Khan era menor em números, mas mais forte em poder individual. Como tal, uma arma antiga usada por um soldado sem nome em seu exército poderia ser maior do que um artefato de baixa qualidade. Claro que ainda temos tempo. De nossa estimativa da tecnologia disponível para eles, eles ainda precisam de 2 semanas antes que possam começar a escavar artefatos. Yoon Seonga fez uma pausa e olhou para mim suavemente. Então, eu estava me perguntando. Tive um palpite de que sabia o que ela ia dizer. Você é um mercenário. Começo com 50 bilhões. Dei uma resposta que já tinha preparado. Surpreso, Yoon Seonga pulou levemente.
Você não acabou de me chamar de assassina do Lótus Negro. Isso significaria que meu valor simplesmente disparou. Eu disse com um sorriso. E Seunga coçou a cabeça com um olhar confuso. O extra da novela capítulo 216. Motivo da reunião. 2. 8F Crevon. Não apenas Jin Sayuk se escondeu em uma floresta densa, mas também cavou um buraco no chão para escapar dos ataques de Qin Jin. Ela nem teve tempo de se sentir humilhada. Em um mero minuto, ela cavou um buraco mais profundo do que a maioria dos túneis subterrâneos e começou a cuidar de suas feridas dentro do ninho aconchegante. Reino Unido. Sua lesão no ombro era grave. A flecha o havia perfurado de forma limpa, mas a pele e os ossos que haviam sido penetrados estavam longe de estar limpos. Seu braço direito teria caído completamente se o ataque estivesse apenas uns centímetros mais próximo. SSSS. De repente, um punhado de poder mágico ressoou e apareceu na frente de Jin Sayuk, que estava correndo para pegar uma poção. Machucou de novo? Jin Sayuk olhou na direção de onde a voz tinha vindo. Embora a voz fosse sem dúvida de um humano, o que estava ali era um pequeno gato. Calha a boca, Beo. Surpreendentemente, Jin Sayuk se referiu ao gato como Beo. O gato chamado Beo abanou o rabo e continuou. Você disse que não gostava da boca. Então mudei para algo fofo. Você não gosta? O gato ergueu as orelhas e o corpo em um esforço para parecer fofo. Isso fazia parte do presente de Beo. Ele poderia transformar seu corpo, não apenas como um todo, mas também partes dele, em poder mágico. O gato foi o resultado dele juntar os olhos e a boca e remodelar suas formas. Ele escolheu ser um gato porque os gatos eram o único animal que Jin Sayuk não odiava. Você não pode dizer olhando. Não estou com vontade de falar. Os olhos do gato se arregalaram. Sua observação foi bastante gentil, considerando que seu ombro tinha acabado de ser atingido. A coisa de se transformar em gato realmente funcionou? Antes, você começava xingando. Jin Sayuk, você mudou. Ou eu sou muito fofo. Miau tio? Jin Sayuk até resistiu a essa observação estúpida. Soltando um suspiro febril, ela continuou a ignorar o maldito gato. Quer que eu te vingue? Mas a curta pergunta que se seguiu foi suficiente para chamar a atenção de Jin Sayuk. Ela congelou por um momento e lançou um olhar penetrante para o gato. O gato sentou de pernas cruzadas no chão e continuou arrogantemente. Se for um ataque surpresa, acho que vou conseguir matá-lo pelo menos uma vez. Beu cuidadosamente soou Jin Sayuk. Mas sua resposta curta era esperada e inesperada ao mesmo tempo. Não se atreva. Beu sorriu. Ele esperava que ela, neste momento, quisesse se vingar de Qin Jin, mesmo que isso significasse receber ajuda de outras pessoas. Eu serei aquele que o matará. Mas seu espírito de luta ainda não estava morto. Sim, eu entendo. Cuide dessa ferida em seu ombro. Com isso, Beu, o gato, desapareceu no ar, e Jin Sayuk, agora sozinho, soltou um pequeno suspiro. Em meio à serenidade da floresta, ela refletiu sobre os acontecimentos de hoje. Embora seu braço quase tenha caído com um único tiro, ainda não foi o suficiente. Hoje, ela viu que tinha uma chance de ganhar. A diferença em suas habilidades era pequena o suficiente para ela alcançá-la. Jin Sayuk segurou a poção em sua mão esquerda e abriu a tampa com a boca. Pong! A poção abriu com um som refrescante, e ela derramou sobre a ferida penetrante em seu ombro. Zzzzz. O vapor subiu de onde a poção e a pele entraram em contato. A dor foi mais intensa do que o tiro inicial, e os olhos injetados de sangue de Jin Sayuk incharam quase ao ponto de estourar. Em meio à dor severa, ela se lembrou de seu rosto. Eu quero matar ele. Eu mesmo o matarei. Com minhas próprias mãos, eu vou. Jin Sayuk suportou a dor com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela cerrou os dentes e estremeceu, mas nunca soltou um grito. Um monarca deve estar sempre calmo e sereno por fora. Porque foi isso que Maquiavel disse. Parte Qin Shi Pai derrotou a calamidade, Medusa. Enquanto isso, os membros do grupo de Qin Su estavam esparramados no chão, recuperando o fôlego. Ah ah! Ah ah! Aí! Foi um gemido ou uma respiração? O som indistinguível reverberou pelo campo. Após 3 horas de luta desesperada, eles finalmente foram vitoriosos. Eles venceram porque utilizaram suas vantagens até o fim.
Medusa era uma calamidade cujo olho mágico de petrificação tinha que ser tratado com extrema cautela. A petrificação era igual à morte eterna. A perversa Medusa sabia que os jogadores poderiam ser ressuscitados, e assim ela teria mantido os jogadores que se tornaram pedras em seu estômago. No entanto, o dom da espada santa poderia cortar o que não podia ser cortado. Kinsu cortou o olho mágico da petrificação com sua espada. Com o olho mágico da petrificação incapacitado, Medusa não passava de um monstro um pouco mais poderoso. A propósito, era Lotus Negra, certo? De repente, Yongan perguntou. Claro, vitória era vitória e alegria era alegria, mas todos eles abrigavam a mesma pergunta em suas mentes. A vantagem que eles tinham na batalha foi quebrada por um momento no meio da luta. Quando centenas de arpias chegaram, eles deveriam recuar ou pedir reforços. Mas naquele momento, várias flechas vieram voando de longe. Os caules escuros que surgiram do nada dizimaram as arpias. Embora as flechas negras tenham se dispersado rapidamente, aquela cena de destruição magnífica estava claramente impressa em suas mentes. Provavelmente, aquelas eram definitivamente as flechas da Lotus Negra. Kinsu colocou a mão em Mr. Ten e levantou a parte superior do corpo. Profundo no sentimento, ele olhou para onde as flechas vinham. Mas não havia ninguém na ponta do penhasco distante. Kinsu se lembrou do homem que olhou para eles daquele lugar apenas alguns momentos atrás. Ele os ajudou por diversão. Ou, como outros disseram, era parte de seu heroísmo. Kinsu olhou para o penhasco por um longo tempo em um toque de confusão. Não importa o quanto eu pense sobre isso, eu não gosto do nome desta festa. De repente, Shainayun olhou para o sistema com os olhos apertados. O nome do partido era Kinshipai, Kin, Su, Shai, Nayun, Fi, um irmão e irmã, e Yongan. O nome era composto pelas primeiras sílabas de seus nomes. Era para ser Kinshai Fi, mas se Yongan desnecessariamente demonstrou seu senso de humor e o transformou em Kinshipai. Mas é engraçado. É como de um pai da empresa do seu pai. Shainayun encerrou os dentes com a observação de Yongan. Isso é legal e tudo, mas esse maldito sistema continua tirando sarro de mim. Era assim que o sistema de Shainayun se parecia. Kinshipai derrotou Medusa. A contribuição de Nayun Jajungman Shinayun é de 14%. Shainayun não era Shainayun, mas Shinayun. Você quer morrer? Suas ameaças só fizeram o sistema zombar mais dela. A contribuição de Kin Shinayun é de 14%. Eka. De que adianta lutar com algo que você nem consegue ver? Shainayun suspirou e deitou no chão. Mas outros estalaram a língua para ela com espanto. Como esperado do Magic Poemonster, ela ainda estava enérgica mesmo depois de derramar uma quantidade tão grande de poder mágico. O tempo está bom. Shainayun, esparramada no chão, olhou para o céu. De repente, um pensamento cruzou sua mente, e ela arregalou os olhos. Espere. Não é aquele que matou todas as arpias Lotus Negro. Que diabos? Alguém está um pouco atrasado. Nós temos dito o tempo todo que ele era Black Lotus. Sério? Shainayun coçou a bochecha sem jeito. Isso foi tudo por causa do sistema, por brigar com ela. Mas por que Black Lotus? Ajude-nos. Shainayun murmurou enquanto abria o mensageiro. A única pessoa com quem ela trocou mensagens recentemente foi Extra 7. Ele costumava ser seu professor, mas agora ele era um homem cheio de mistérios. Ela continuou enviando mensagens para ele porque acreditava que ele tinha algo a ver com Qin Jin. Ela puxou a conversa e examinou a última mensagem. Yungnin, podemos nos encontrar? Eu tenho uma missão perigosa na próxima semana e não estou brincando. Eu posso realmente morrer, é uma missão super perigosa, eu quero ter aulas com você. Yungnin, antes de sair ainda não houve resposta do Extra 7. Ela estava estalando os lábios em decepção quando outra notificação do sistema apareceu. Recompensas por derrotar Medusa. Recebeu 2 seletores de mercadorias efetivos. Seletor de bens efetivos. Transforme um item de nível 6 ou inferior que você deseja em um bem efetivo. Ah? O que é isso? Yongan gritou, regozijando-se. Seletor de bem eficaz. Oi, Su. Isso não é muito bom. Você está certo. Ele vê.6. O que devemos levar para fora? Kinsu sorriu com satisfação, e Shainayun também sorriu com prazer enquanto olhava em seu inventário. Bom seletor eficaz.
Era um bilhete que poderia transformar um item em um bem efetivo, o que significava que poderia ser trazido para fora da torre. Nem preciso pensar no que vou levar para fora. Claro que será o LV.6 Jack Churchill's Claymore, que estou segurando agora. Ela pensou, quando de repente outro item chamou sua atenção. Carta convite nível 5 para a Sala do Amor. Carta convite para a Sala do Amor. Se eu puder usar o ticket neste item de LV.5. Assim como ela estava pensando, outra notificação do sistema apareceu. Retorne ao Palácio Real e reivindique as recompensas de Crivon. 100.000 TP serão divididos de acordo com a taxa de contribuição. A arma que Kinshinhan alugou, LV.6 Jack Churchill's Claymore, será concedida a Kinshinhan permanentemente. Você está brincando comigo? Você diz Kinshinhan mais uma vez. Ei, o que você está fazendo? Yongan gritou com Shinhan, que estava rosnando para o sistema. Shinhan se virou surpreso e viu que todos estavam se preparando para voltar. Vamos reivindicar as recompensas. Ok. Shinhan olhou para o ar e seguiu os outros. 23h30. Uma casa tranquila em uma tarde tranquila. Atualmente, eu estava acariciando a cabeça de Evandel enquanto respondia às várias perguntas que chegaram à Agência da Verdade. Ah! Então algo assim aconteceu. Graças a todas as palavras boca a boca, eu estava recebendo muitos pedidos sérios esses dias. Entre eles estava o pedido dos Digimons de Destruction, que queriam descobrir a identidade do herói que matou seus executivos. Claro, eu não tinha a intenção de aceitar o pedido deles. Enquanto eu navegava pelos pedidos, descobri um com um conteúdo um tanto familiar. O que há de errado com ela? Prezada Agência da Verdade, esta é ela de do outro dia. Meu pedido desta vez também é movido por pura curiosidade. Lamento muito tomar seu tempo com perguntas como essas. Então, novamente, minha pergunta é por pura curiosidade e carece de um propósito específico. Então, por favor, não se sinta obrigado a aceitar meu pedido. E, por favor, não fique chateado porque meu pedido é uma ocorrência repetida e gentilmente considere isso como uma curiosidade imatura de uma garota boba. Era Yoyonha com sua escrita extremamente educada. E desta vez, o pedido de Yoyonha foi, a líder da guilda da corte real inglesa, Rachel, e o Fenrir do mercenário Jerônimo, Kinhajin, são amantes. Ela ficou louca esses dias. Talvez fosse tudo por causa de sua mentalidade empresarial. Sempre assuma o pior. Ainda assim, até onde foram seus delírios? Eu escrevi a resposta rapidamente, de acordo com minha pesquisa. A resposta é não. É certo que Fenrir Kinhajin não tem nenhum amante. Fui claro para que ela não perguntasse novamente. Ela vai perguntar se eu gosto de homens. De qualquer forma, depois de enviar minha resposta, Ding, recebi uma mensagem de Yoyonha. Ei! Saí da torre. Se você também estiver fora, me diga seu apelido. Apelido. Eu provavelmente poderia dizer a Yoyonha. Ela estava perto de Shinhan, mas ela não era o tipo de derramar o feijão como Ijeon. De repente, Evandel começou a se contorcer em meus braços. Ela estreitou os olhos como se estivesse tendo um pesadelo e mergulhou mais fundo em meus braços. Bonitinho. Dei um pequeno sorriso e dei um tapinha na cabeça dela. Parecia que meu toque, que estava cercado pelo poder mágico do estigma, havia acalmado, enquanto Evandel voltava ao sono tranquilo com um leve sorriso. Agim. Haverá uma reunião. De repente, uma voz soou em meus ouvidos. Esta foi uma habilidade que o chefe aprendeu recentemente chamada transferência de poder mágico. Ela tinha descoberto como utilizá-lo e agora era capaz de usar a comunicação através da mente. Segurei a Evandel com força para que ela não acordasse, deitei-a na cama e saí. O complexo de apartamentos às 23 horas estava escuro e não havia estrelas no céu. Lembrei-me do céu de Crivon, cheio de estrelas. De qualquer forma, Boz estava por perto. Ela comprou um apartamento depois que eu recomendei este lugar para ela como um esconderijo há muito tempo. O local era o prédio 101, o maior e mais caro prédio de todo o complexo de apartamentos. Em uma nota do site, seu preço no mercado subiu 5 bilhões desde então. Os preços das moradias eram altos por aqui para começar, mas a Torre do Desejo os fez subir ainda mais, ou algo assim. De qualquer forma, cheguei na frente da suíte no 902 do prédio 101. Abri a porta que não estava trancada, entrei e olhei em volta.
A casa estava completamente vazia. Apenas uma única cadeira estava solitária sobre os azulejos de mármore que cobriam a espaçosa sala de estar. Boz estava sentada na cadeira com os olhos fechados. Ela provavelmente estava tentando definir o clima, mas... Clique. Acendi a luz primeiro. Boz franziu a testa para mim. Chefe, onde está Jane? Estou aqui. A resposta à minha pergunta veio de baixo. Segui a voz, olhei para baixo e descobri um cachorrinho para minha surpresa. É você, Jane? Isso não é incrível, tio? Nunca fui tão pequeno em toda a minha vida. Eu sinto que ultrapassei meus limites depois de sair da torre. O cachorrinho fofo disse, ofegante. É fofo. Ah, sério, tio? Voltei meu olhar para Boz novamente. Boz olhou para mim e falou. A razão pela qual eu chamei você aqui hoje é Ásia Central, sabe? Há artefatos lá. Vamos direto ao ponto, ok, tio? Mas antes que Boz pudesse dizer qualquer coisa, Jiling. Feixes de luz saíram dos olhos de Jane. Era um projetor. Pelo que parece, todos eles pegaram algumas coisas estranhas da torre. Este é o catálogo dos artefatos principais. Era uma lista de artefatos de Genghis Khan que se acreditavam estar enterrados na Ásia Central. O que me chamou a atenção foram, claro, Arco de Temujin e Cela de Khan. No momento em que coloquei meus olhos neles, um desejo masculino surgiu de dentro de mim. Eu nunca me considerei materialista, mas senti um forte desejo de obter Arco de Temujin, especialmente quando pensei em quão poderosa seria a combinação de Arco de Temujin e Flecha de Minério Negro. Claro, eu já tinha o Arco Abençoado de Horus, mas como diz o ditado, quanto mais, melhor. Entre estes, vamos deixar as batatas fritas em paz e levar as grandes. O chefe interrompeu Jane. Mas quem é Jin? Sim. Inclinei minha cabeça interrogativamente e olhei para Boz. Boz disse apenas uma coisa para mim. Você não vai participar desta missão. Uma semana depois, eu estava andando pelas ruas de 83F Crevon com Boz. Você está chateado? Boz perguntou, faltando apenas 2 dias para a missão. Não. Eu respondi indiferente. Concordei que não era necessário na próxima missão. O local da escavação era limitado no espaço e, para um atirador de longa distância, a distância era igual à sua própria vida. Era melhor eu não ir. Está bem. Vou treinar por um tempo. Sim. Terminamos de falar assim e caminhamos lado a lado. Mas parecia que Boz estava incomodado, pois ela começou a falar consigo mesma com seriedade. Não é ruim usar seu coração na manga quando você está chateado. É mais saudável falar abertamente com os outros, em vez de deixar as coisas se acumularem dentro. Em que livro eu li essa frase? Se brigarmos por algo assim, significa que não me comuniquei muito bem com meus subordinados. A culpa é minha. Estava pensando em tapar os ouvidos quando vi Rachel do outro lado da rua com a princesa Ara. Rachel, que deixou uma grande impressão na família real durante a defesa contra calamidades, tornou-se oficialmente sua guarda real. Ela provavelmente veio aqui hoje com Ara para assistir ao torneio marcial de Crevon. Ah, a propósito, chefe, quem você está enfrentando? Hoje era a rodada final do torneio marcial, que havia sido adiado por vários motivos. Depois de derrotar 2 calamidades sem muitas baixas, o otimismo da família real recuperou novamente seu controle. Sou contra um homem que não conheço. Milímetros. Sim. Então, por favor, vá em frente. Para a sala de espera. Enquanto eu observava Boz se arrastar em direção à arena, uma pergunta surgiu em minha mente. Ah, chefe. Sim. Boz se virou como se esperasse. Qual é o apelido do cara com quem você está lutando? Ele se chama Yeokma. Bem, boa sorte. Não que você vá precisar. Eu sorri para o chefe. Boz sorriu de volta para mim e assentiu. Então, ela desapareceu na arena. Decidi dar uma olhada antes do torneio marcial começar. Havia muitos jogadores poderosos e nobres que vieram assistir ao torneio. Eu vi Kim Su e Shai Nayun. Ambos pareciam desapontados com o fato de não saberem que este torneio existia. Mas quem era Yeokma se ele não era um desses dois? Kim Jun-woo. Inclinei a cabeça interrogativamente. De repente, uma sensação de desconforto se instalou com o pensamento que de repente surgiu em minha mente. Peguei o livro da verdade às pressas. Quem é Yeokma, o participante do torneio marcial de Crevon?
Uma questão unidimensional como essa exigia muito estigma. Então esta foi a pergunta que fiz ao livro da verdade. Ei Eokma, o participante do torneio marcial de Krivon, a pessoa que eu conheço como Bel. Passei uma sequência de estigma e exatamente 5 segundos depois, as letras carbonizadas resplandeciam sobre as páginas do livro da verdade, e Eokma é de fato a pessoa que você conhece como Bel. Assim que li essas palavras, corri para onde Boz havia desaparecido. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.